palavra seja poderosa, seja viva, seja vivificada, seja eficaz, seja forte, Senhor, seja clara, seja revelada a cada coração. Dá-nos um espírito desperto e uma mente atenta, Senhor, e um coração que recebe a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de eu começar a pregar, como introdução, eu quero ler para você um versículo que está na primeira carta dos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14, que declara assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha que coisa interessante. Diz que para o homem natural, no nível das sensações, no nível dos 5 sentidos, para essa pessoa que só vive nesse nível, no nível humano, as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus, vão parecer loucura para essa pessoa. Porque as coisas do Espírito de Deus, você só consegue discernir espiritualmente. Ou seja, você só discerne também com seu espírito, vivificado, renovado pelo Espírito Santo. Por isso, quando uma pessoa nasce de novo, a pessoa é vivificada no seu espírito. Mas é importante você entender isso. Por quê? Porque se você não entender isso, às vezes você mesmo vai ficar bloqueado para as coisas de Deus, porque você vai tentar discernir naturalmente, você vai tentar receber naturalmente, e você precisa receber no seu espírito. Isso tem a ver com o assunto que eu vou falar hoje. O assunto que eu vou falar hoje, antes de eu falar o assunto, antigamente, quando se fazia mudanças, que alguém ia mudar, então tinha o caminhão de mudança. Ainda tem, mas antigamente, não era esse caminhão fechado, não era esse caminhão baú. Antigamente, era um caminhão aberto. E o pessoal punha a mudança em cima, ficava aquela pilha de coisa, ia pondo, depois amarrava. E o que acontecia às vezes, se a pessoa ela mudava para um lugar muito longe, é que no caminho caía coisa da mudança. Então, de vez em quando, você via uma geladeira que caiu da estrada. E a pessoa chegava lá, na hora de entregar a mudança, não tinha geladeira. Não, estou falando, acontecia mesmo. A minha família é antiga. E essas coisas aconteceram. E às vezes uma coisa essencial era perdido no caminho, na estrada. E assim também, é interessante, acontece com a igreja. Sabe, Deus dá coisas à igreja e a igreja às vezes perde aquilo que Deus deu no meio do caminho. E nós não podemos perder o que Deus nos dá. Nós queremos tudo que Deus tem para nós. Então eu quero falar hoje sobre a importância e os benefícios de falar em línguas. A importância e os benefícios de falar em línguas. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque é muito importante isto. Isso não é só mais uma coisa do reino de Deus, não é só mais uma experiência que alguém que é cristão deve ter. Isso é uma ferramenta preciosa do reino de Deus, que Deus dá para mim e para você, e que nós devemos usar e que nós devemos saber usar. Quanto a isso, tem pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, pessoas oraram para ser batizadas no Espírito Santo, pessoas pediram, pessoas buscaram, elas foram batizadas no Espírito Santo. A evidência de que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo é que ela vai falar uma língua pelo poder do Espírito Santo. Essa é a evidência. Não é tremer, não é cair, não é chorar, não é outra coisa qualquer. Quando você lê a Bíblia, quando você lê o livro de Atos, quando você vê a igreja primitiva, a primeira igreja, o modelo original,
todas as vezes que cita lá que pessoas foram batizadas no Espírito Santo, elas falaram em outras línguas pelo poder do Espírito Santo. Mas tem pessoas que pediram o batismo no Espírito Santo e foram batizadas, e depois daquela experiência nunca mais falaram em línguas. Então elas buscaram o batismo com o Espírito Santo, receberam, e agora elas estão atrás de uma outra experiência. Tem pessoas que não sabem o propósito e o mistério de orar em línguas. Tem pessoas que têm as línguas, que falam em línguas, mas elas não sabem o quanto isso é precioso. Tem pessoas que não dão importância a falar em línguas. Acho que é uma coisa qualquer, uma coisa a mais, uma coisa que é verdade, a gente recebeu, mas não é tão importante. Tem pessoas que acham que não tem sentido, porque você não explica, você não entende. Se eu começar a orar em línguas aqui, você não entende. Não faz sentido. A pessoa diz, por que eu vou ficar orando em línguas se não faz sentido? Se eu não entendo, que perda de tempo. Mas não é. E tem pessoas que têm dúvida. Tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, recebem o dom de falar em línguas, o poder de falar em línguas, começam a falar em línguas e pensam assim, é da minha cabeça. Eu estou imitando alguém. Isso, será que é de Deus mesmo? Está esquisito. Minha boca ficou mole. Eu não sei o que eu estou falando. E a pessoa tem dúvida. Teve um judeu mesmo, de Israel, ele se converteu a Cristo. Aleluia, os judeus também se convertem, irmão. E ele descobriu que existia o batismo no Espírito Santo, e ele passou a buscar. E ele então foi batizado e passou a falar em línguas. E ele ficou com dúvida, será que isso é de Deus? Mas essa coisa eu falo, eu não entendo, né? Que coisa esquisita. Será que não é do meu pensamento? Será que eu não estou inventando? E logo depois, um rabino ortodoxo, que tinha se convertido, rabinos ortodoxos também se convertem. Aleluia, dá um aplauso para Jesus. Eles se convertem. E ele se converteu e teve um bebê que ficou doente. E esse rabino chamou esse amigo judeu, que tinha sido batizado com o Espírito Santo, para ir lá orar pelo bebê. E ele não sabia orar, ele era novo convertido, ele não sabia nem como orar. E ele chegou lá, foi orar com o bebê, e ele pensou, vou falar em línguas. E ele começou a falar em línguas. Quando ele terminou, o rabino falou, como que você sabe aramaico antigo? Aonde você aprendeu? Ele disse, eu não sei. Ele disse, mas você acabou de orar na língua mais antiga do aramaico. Eu estudei anos. E esse judeu falou, eu só sei falar hebreu. Eu não sei falar isso, mas você falou isso. E aí ele não duvidou nunca mais, que a língua que ele tinha recebido era uma língua que era dada por Deus, dada pelo Espírito Santo. Então é muito importante. Falar em línguas é sobrenatural. Falar em línguas não é uma língua que você aprende. Quando eu comecei a falar em línguas, eu não aprendi essa língua. Eu não fiz um curso de línguas celestiais, de línguas espirituais. Você às vezes aprende inglês, eu aprendi espanhol. O inglês eu me arranho, eu me viro, eu sou ousado, eu falo mesmo, vamos lá. Ok? Mas a língua espiritual você não aprende numa escola. Sabe, amados, uma coisa que você precisa entender, as coisas de Deus não vêm com conhecimento humano. Não adianta uma pessoa ter 10 PhDs em teologia. Não é isso. As coisas de Deus vêm pelo Espírito de Deus e você precisa crer, você precisa receber, você precisa conhecer a palavra de Deus e você precisa crer nessa palavra e você vai provar o que essa palavra diz e você vai experimentar Deus. Então falar em línguas é sobrenatural. Não é uma coisa que você aprende com conhecimento humano. Mas vamos ver a experiência, primeiro a experiência original do falar em línguas. O dia de Pentecostes, tão esperado, que está relatado no livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Sabe,
Essa é uma das passagens mais importantes para a igreja. Se você tirar essa experiência da igreja, não tem como a igreja ser igreja. Porque uma das coisas que a igreja precisa nesse mundo é poder, o poder de Deus. Sem o poder de Deus, você não vai vencer nenhum pecado. Jesus disse assim para eles: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Jesus falou que eles iam receber 3 coisas. Uma das coisas que Jesus falou que eles iam receber, quando descesse o Espírito Santo, era poder. Fala comigo, poder. Dunamis. A igreja precisa de amor e poder. Uma igreja cheia do poder de Deus, cheia de milagres, mas sem amor é triste. Uma igreja cheia de amor, mas sem o poder de Deus, ela é boa, mas ela não consegue fazer toda a obra de Deus. Porque o amor precisa ser praticado. Mas quando você encontra, por exemplo, um demônio, você precisa do quê? Você precisa de poder. Você pode ter o maior amor do mundo. Está entendendo? Você pode ser um coração cheio de amor. Mas tem coisas que você só vai vencer com o poder de Deus. Então, o que aconteceu nesse dia? Diz assim a Bíblia: aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Esse versículo, muito importante, versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É lindo. Todos, diga comigo, todos. Sabe, amados, essa experiência, esse falar em línguas, esse orar em línguas, não é para alguns, não é para apóstolo, não é para missionário, não é para quem vai para a China, não é para quem vai para o Afeganistão. É para todos os cristãos, todos. É uma experiência para você. Não deixe o diabo roubar de você o que Deus tem para você. Essa é uma das coisas que mais na história da igreja o diabo tentou tirar da igreja. Pessoas disseram: falar em línguas foi só para os apóstolos originais, só para a igreja primitiva, não é mais para agora. Mas Pedro, quando falou para eles, disse: é para vocês, para os seus filhos e para quantos Deus chamar, até para aqueles que estão longe. É para todos nós. Põe seu dedinho aqui, dá um sorriso. Diga: eu estou incluído. É para mim. Agora presta atenção. Quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, a experiência é importante, sim. Mas você tem que entender o que acontece nessa experiência. Quando alguém é batizado no Espírito Santo, Deus dá para essa pessoa o dom, o poder, a autoridade, a capacidade de falar em outras línguas. Que línguas são essas? Para você entender. A Bíblia diz que são 3. São as línguas dos homens. Naquele dia, eles falaram em pelo menos 14 línguas da terra, pregando o Evangelho de Deus. E as pessoas entendiam eles falando da grandeza de Deus na língua deles, sem eles nunca terem aprendido. Entende o que aconteceu? Uma das línguas, língua dos homens. A outra é a língua dos anjos. E a outra são línguas desconhecidas, que são um mistério para nós. Todas essas línguas são distribuídas quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo. Eles falaram essas línguas. Mas o importante é que quando alguém recebeu isso, é como se Deus deu para ele uma ferramenta. Diga comigo, uma ferramenta. Alguém disse isso: não existe trabalho difícil, o que existe é a falta da ferramenta certa. Quando você, ou quando alguém é batizado no Espírito Santo, Deus deu a essa pessoa a ferramenta espiritual certa. Mas não é uma ferramenta para você usar só naquela hora que você foi batizado no Espírito Santo, ou só aqueles dias seguintes, ou só aquela semana porque alguém ficou empolgado. É para você usar
toda a sua vida nessa terra. É uma ferramenta de poder, é uma ferramenta de autoridade, gente. É uma ferramenta, é uma capacitação espiritual. A igreja primitiva usou muito isso, era uma prática comum da igreja primitiva. A igreja primitiva orava, falava em línguas. Há várias instruções nas cartas apostólicas sobre você orar em línguas, falar em línguas. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, se não me engano, versículo 18, ele diz, dou graças ao meu Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vocês. Paulo, imagina Paulo, o apóstolo, a revelação que Paulo teve, as experiências que Paulo teve com Deus, o ministério de Paulo, como Deus, os milagres que Deus fez através de Paulo. Os sinais, os prodígios, quanta gente foi salva através do ministério de Paulo. Como Paulo, nada parou ele, nada impediu ele, prenderam ele, chicotearam ele, ele sofreu naufrágios, perseguição, irmãos abandonaram ele, nada parou ele, ele foi até o final. E ele diz, eu falo língua mais do que todos vocês. Ele está dizendo, quando ele fala isso, gente, você tem que entender o contexto. Todo mundo falava língua lá. E Paulo está dizendo, gente, eu falo mais do que vocês. Era uma prática também pessoal da vida dele. E era uma prática da igreja. Sabe, irmão, você tem que entrar nesse ambiente, você tem que entender. Porque muita coisa foi perdida pelo caminho, muita coisa caiu da mudança, irmãos. Você está entendendo? A igreja hoje tem muita coisa que ficou para trás. E que Deus quer levar de volta, que está aqui na palavra de Deus. E nós temos que ser um povo ousado, de fé, um povo corajoso, que vai crer na palavra de Deus, que as coisas de Deus não vão ser loucura para nós. Mas vai ser o nosso normal, o nosso natural. Então, isso era uma prática. Eles disseram, os apóstolos, quando surgiu necessidades na igreja, eles disseram, nós não vamos deixar a palavra e a oração. E quando eles falam a oração, muitas pessoas pensam que é só que eles oravam assim, Senhor, abençoa a igreja, Senhor. Não, irmãos. Para eles era muito importante, fazia parte da vida diária deles, falar em línguas, orar em línguas. Eles praticavam isso muito. A gente vê isso por Paulo. Então, como eu disse, essas línguas são três. A língua dos homens. Muitas vezes a língua dos homens é um sinal para o incrédulo. Sabe, irmãos, eu já vi acontecer, já aconteceu na minha vida, não tenho tempo de contar aqui agora, mas uma pessoa falar numa outra língua, falar em japonês, como nunca aprendeu a falar japonês. Imagina, você nunca aprendeu a falar japonês e você começa a falar japonês perfeito. E tem japoneses lá ouvindo que não conhecem Jesus, e ele se converte porque você estava pregando o evangelho para eles. Mas é uma língua que também te abençoa, é uma ferramenta para você. São língua dos anjos. Sabe, irmãos, Deus dá línguas que os anjos entendem. E eu quero falar o que acontece quando uma pessoa ora em línguas, quando uma pessoa fala em línguas. O que acontece? Porque a Bíblia fala, a Bíblia ensina o que acontece. A Bíblia ensina sobre essa ferramenta. A Bíblia ensina como você usar. A Bíblia ensina a importância de usar. A Bíblia ensina por que você deve usar. Por que Deus deu isso para você? Então, a primeira coisa que eu já quero falar são línguas de anjos. Quando você ora em línguas, você ativa os anjos. Sabe, irmãos, a igreja primitiva, você vai ler, a igreja primitiva é o original. É isso que Deus quer que nós experimentemos, irmãos. Nós não podemos dizer, nós somos uma igreja moderna, nós temos uma palavra nova, nós temos um sistema novo, nós temos uma estratégia, uau. Não, irmãos, é a palavra de Deus que faz a diferença. E por que deixou aqui um livro chamado Atos dos Apóstolos? É um modelo de igreja. É isso que a igreja deve viver, é isso que a igreja deve experimentar. Essa igreja primitiva, irmãos, os anjos interagiam com essa igreja. Os anjos se manifestavam no meio dessa igreja. Os anjos falavam com eles. O Pedro, o apóstolo, João foram presos. O anjo foi lá, tirou eles da prisão, falou para eles, vai lá e continua pregando o evangelho mesmo.
Os anjos não podem pregar esse evangelho, mas eles querem agir. Por que aquela igreja tinha tanta atividade dos anjos? Sabe por quê? Uma das coisas. Porque quando você ora em línguas, quando você fala em línguas, também são a língua dos anjos, é a língua que os anjos entendem. Você ativa os anjos. E se você tem uma visão de que anjo, ele é assim gordinho, fofinho, asinho assim, meio peladinho. Irmãos, a palavra de Deus, eu quero mostrar para você, a palavra de Deus em Salmo 103, 20, diz assim, olha o que diz: bendizei ao Senhor anjos seus magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, que obedecem à sua voz. Os anjos são magníficos em poder, irmãos. E eles são ordenados por Deus para interagir com a igreja aqui nessa terra. Deus quer enviar anjos na cidade do Rio de Janeiro, irmãos. Ele quer mover. Eu quero ler outra passagem para você. Só não me complicar aqui com... Hebreus 1,14 diz assim, falando dos anjos: não são todos eles, diga comigo, todos eles. Uau, irmãos, olha que coisa linda. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Todos os anjos são ministradores enviados por Deus para servir ao nosso favor. Tem cristão que está orando para ver anjo, irmão, talvez você vai ver anjo, mas você não precisa ver o anjo. O que você precisa é dos anjos agindo, os anjos movendo. Os anjos fazendo o que só eles podem fazer, o que Deus deu a eles fazer. Como que você ativa isso? Orando em línguas. Você não fica animado, irmão? Ei, irmão, sabe, você não entende o que você fala, mas sabe, às vezes você está falando assim: Senhor, o anjo Miguel, o anjo Gabriel, eu tenho os dois lá em casa. Miguel e Gabriel. E tem a anja Ana Raquel também, é poderosa. Essa. Sabe, irmãos? Imagina, você está falando com o mundo espiritual, você está falando no reino de Deus. Você está proclamando. Você não sabe nem o que vai acontecer, mas o Espírito de Deus sabe o que vai acontecer. Então a primeira coisa, você ativa os anjos. Você ativa anjos a favor da sua família, a favor da sua casa, a favor dos seus filhos. Falar em línguas, irmãos, é um dom maravilhoso de Deus. É como eu disse, por isso de muitas maneiras o diabo tentou roubar isso da igreja ao longo da história, mas não conseguiu. Por causa que Deus é fiel. Segunda coisa, mais uma coisa que é um benefício quando você ora em línguas. Agora a passagem é Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Diz assim: da mesma maneira, o Espírito, que é o Espírito Santo, nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir ou como convém orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Uau! Sabe o que está ensinando aqui, irmãos? Quando você fala em línguas, o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, está orando através de você. Você não entende, você não compreende, é um mistério. Mas quando você fala em línguas, ora em línguas, é o próprio Espírito Santo em você orando. E diz que o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, conhece a mente de Deus. E ele ora segundo a vontade de Deus. A outra coisa que acontece quando você ora em línguas, é que você ora uma oração perfeita e eficiente. Você ora uma oração perfeita e eficiente que funciona. Talvez alguém vai falar assim: eu prefiro orar com meu entendimento, aleluia.
porque eu sei muitos versículos, eu sou teólogo formado, eu sei fazer lindas orações. Ah, é? Você acha que alguém sabe orar melhor que o Espírito Santo? Você acha que alguém conhece mais que o Espírito Santo? Você acha alguém melhor para orar do que o Espírito Santo? Quando você ora em línguas, é o Espírito orando em você, você está fazendo uma oração perfeita e eficiente. Quando você ora em línguas, vai além do seu conhecimento. Vai além da sua mente. Passa por cima da sua razão. Passa por cima, irmão. Quem aqui já teve uma situação na vida assim, você fala, eu não sei. Eu não conheço, eu não sei o que decidir, eu não sei o que escolher, eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde eu vou. Quem já passou uma situação assim? Você não sabe, mas o Espírito Santo sabe. Por isso que ele te deu essa ferramenta. Ela é maravilhosa. Como diz que o Espírito de Deus conhece a mente de Deus, as profundezas de Deus, e segundo a vontade de Deus, ele ora por você. Uma coisa incrível que acontece. Quem já um dia ficou desanimado? Sabe, irmão, vou dar uma dica para você, não fica desanimado não, por favor, por favor. Wilson, amado, está aqui de volta. Não fica desanimado, Wilson. Nunca vi ele desanimado. Se você está desanimado, irmãos, comece a orar em línguas. Sabe por quê? Porque quando você está orando em línguas, o Espírito Santo em você está orando por você. É incrível. Funciona, irmãos. Funciona. Você está de um jeito. Se você orar meia hora em línguas, você vai estar de outro. Sua mente está confusa, sua mente está baratinada, sua mente está meio em dúvida, sua mente está querendo abrir mão, desistir. Ore em línguas. Ore em línguas. Deus te deu uma ferramenta. Você não precisa ficar assim. Caramba. Não fique assim. Ore em línguas. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo orando por você. E quando terminar, imagina o Espírito Santo meia hora orar por você. Uau, irmãos. Vai mudar tudo. É incrível. O Novo Testamento chama essa oração, orar em línguas, falar em línguas, chama de oração no Espírito. Ou orar no Espírito. Versículos, Efésios 6:18, a famosa passagem da armadura de Deus. Tomai a armadura de Deus. Mas no versículo 18, Paulo diz assim: orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Ele diz para você orar todo o tempo, com toda oração no Espírito. O que é orar no Espírito? Por que os apóstolos estão falando orar no Espírito? É isso que eles estão explicando lá em Romanos 8. Você não sabe orar como convém. Você não sabe como orar. Mas o Espírito, ele sabe como orar. E ele está em você. E ele ora com você com gemidos inexprimíveis. Com palavras ininteligíveis para a mente humana. Mas são línguas celestiais. São línguas espirituais. São línguas dos anjos. É a linguagem do céu, irmão. Nós não devemos falar só português, inglês, espanhol, chinês. Nós devemos ir a todas as nações, falar com todo mundo. Mas sabe, nós somos o povo de Deus nessa terra. Nós precisamos falar a língua do céu. E quando você foi batizado no Espírito Santo, Deus te deu uma língua do céu. Talvez você está fazendo assim, pastor Fred, eu não sou batizado no Espírito Santo, que pena. Vai ser hoje. Vai ser hoje, de hoje não passa. É de hoje não passa. Aleluia. O que você tem que fazer? Presta atenção. Já vou falar com você. Você não pode pensar assim, eu não mereço. Porque você não merece mesmo. Você não pode pensar assim, não estou pronto. Você nunca vai estar pronto. É uma promessa de Deus. Jesus morreu na cruz. Jesus ressuscitou o terceiro dia, ascendeu aos céus. Chegou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus disse, senta aqui. Ele disse, antes de sentar, envia o Espírito Santo, Pai. E Deus enviou. É seu. Abre sua mão, se você não é batizado no Espírito Santo ainda, dá um sorriso. Diga, é meu. Aleluia. Vou tomar posse hoje. Judas 20. Judas só tem um capítulo, por isso que é o versículo 20. Diz assim: edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Outra coisa que acontece quando você ora no Espírito Santo é que você edifica a si mesmo na fé. Quando você ora em língua, irmão, a sua fé vai para outro nível. A sua fé vai para outro lugar.
A mente humana é uma mente que tem a tendência de não crer, de ter dúvidas. Quando você ora em língua, sabe, o Espírito de Deus pega a sua vida desse nível e leva para esse. E se você pratica mais, leva desse para esse. As pessoas querem romper, irmãos. Os cristãos querem romper, os filhos de Deus querem romper, você quer romper, você quer romper. Nós queremos rompimento, irmão. Quem não quer rompimento? Nós queremos rompimento. Nós queremos ver cidades avançando. Ora em línguas. Fala em línguas. Porque você edifica a sua fé. A fé é uma coisa de Deus, a fé é uma coisa espiritual. A fé não é uma coisa humana, irmãos. Quando você ora em línguas, você ativa a sua fé. Você renova a sua fé. Você mexe com a sua fé. Você desperta ela. Ela acorda, ela levanta, ela se agiganta, ela... Você fala, rapaz, de onde veio essa fé? Eu já contei a história aqui, não vou contar em detalhes. Vou só citar. Meu filho Gabriel, nosso filho, com 5 anos de idade, caiu de um lugar lá na casa da minha sogra, bateu a cabeça no chão, fraturou o crânio 15 centímetros. Do meio do crânio até a base. E ficou meio desanuviado, meio desacordado, meio em observação. E corria muito risco, principalmente porque veio até a raiz do crânio. Ele estava em risco. Eu estava na cidade que a gente morava, a Fernanda me ligou, eu fui em uma viagem de 5 horas à noite, 5 horas, dirigindo sozinho. Eu fui 5 horas falando em línguas. Eu fui 5 horas cantando em línguas. Por quê, irmãos? Porque eu sabia que eu precisava. Eu precisava de fé, eu precisava de autoridade, eu precisava do poder de Deus. Eu precisava, irmãos. Eu não podia chegar lá assim só. Eu tinha que chegar preparado. E eu fui 5 horas dirigindo à noite. Brembolossura, brecanta, chotaia. Irmãos, quando eu cheguei lá, 5 horas da manhã por aí, que eu entrei no lugar que ele estava, irmãos, eu estava com tanta fé, eu tinha tanta presença de Deus, eu estava tão forte, eu estava tão edificado, eu estava assim, se meu filho estiver morto, ele vai ressuscitar, porque eu vou pôr a mão nele e chacabalaia. Não é porque eu sou poderoso, irmão, não é porque, pastor Fred é o bom, não é bom nada, irmão. Mas sabe, Deus me deu um instrumento, Deus me deu uma ferramenta, eu uso ela. Eu não brinco, irmãos. Eu não acho que eu sou forte, eu não sou forte. Eu preciso do poder de Deus. E eu entrei, quando eu entrei no quarto, irmãos, eu tinha tanta presença de Deus, estava lá a pastora Fernanda, essa profeta de Jesus, já também cheia do Espírito Santo. Quando eu entrei, irmão, deu um sinergismo, deu um trem, deu um ambiente do quarto. Ele estava desacordado, ele estava dormindo. Ele abriu o olho na hora, ele fez assim, pá. Ele abriu o olho assim, ó. Olhou para mim e falou assim, meio mole ainda, falou, oi, papai. Eu digo, eu cheguei, meu filho, aleluia. Jesus está cuidando de você. Sabe, irmãos, é um instrumento de poder que Deus deu para você porque você precisa. Não é que as coisas estão difíceis para você, é que você não está usando a ferramenta certa. Você precisa usar a ferramenta certa. Outra passagem, 1 Coríntios 14, 4. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Fala comigo. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Quando você ora em línguas, você edifica você mesmo. E uma das coisas que acontece, essa palavra edifica, você expande o seu espírito. Sabe, quem quer receber mais de Deus? Aleluia. Deus tem mais, irmão. A pergunta é, você está preparado para receber mais de Deus? Quando você ora em línguas, você se prepara para receber mais. Você expande, você cresce, você aumenta, você está entendendo? Você dilata. Existe um médico chamado Dr. Carl Peterson. Ele é um especialista cristão em atividade cerebral. E ele fez, porque hoje, irmãos, você sabe, existem muitos instrumentos, muitos maquinários, muita tecnologia para esses exames. Isso tudo está avançando na medicina.
E ele fez testes com a pessoa falando em línguas. Ele fez testes na atividade cerebral de uma pessoa falando em línguas. Entendeu? E sabe o que ele descobriu? Que quando uma pessoa fala em línguas, entra em atividade uma parte do cérebro que nunca é ativa. Que não é ativa. Não. Você pode pegar o cientista mais inteligente da face da Terra. Aquela parte do cérebro não tem atividade. Mas quando uma pessoa começa a falar em língua, o cérebro naquela parte dá um trem. Sabe? Físico. Se você quer expandir sua capacidade física, você tem que fazer exercício físico. Halteres, academia, musculação, tem que malhar, meu filho, vai malhar. Se você quer expandir sua capacidade espiritual, sua experiência espiritual, seu nível espiritual, você precisa praticar atividade espiritual. E você precisa falar em línguas. Sabe quando você fala em línguas, diz que você edifica você mesmo. Diz que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Não sabemos como orar, mas o Espírito Santo ora por nós e em nós e através de nós. E ora segundo a vontade de Deus. Porque na nossa fraqueza, a palavra fraqueza também é debilidade, enfermidade, incapacidade. Sabe, amados? Quando você ora em línguas, até a sua saúde espiritual, sua saúde emocional. Tem pessoas, sabe, só o fato de você orar em línguas, você é curado de coisas. Sabe, quando Deus alcança uma pessoa, a vida dessa pessoa está meio bagunçado, irmãos. Ninguém, quando é alcançado por Deus, Deus olha para a pessoa, rapaz, encontrei você todo em ordem, olha que coisa. Que legal, nunca tinha encontrado ninguém em ordem, esse cara está tudo em ordem. Deus não encontra ninguém em ordem, irmãos. A pessoa tem barreira, tem dureza, tem pecado, tem impureza, tem traumas, tem raiva, tem ira, tem pensamentos ruins, tem embaraços na vida, tem embaraço na mente, tem tristeza, tem depressão, tem angústia, tem embaraços. Deus vem na vida da pessoa, salva a pessoa. A salvação é maravilhosa, irmãos. Mas a salvação, Deus vem e batiza a pessoa no Espírito Santo. Dá para ela uma ferramenta. Quando batiza, dá na mão dela e fala, orar em línguas, falar em línguas, é seu. Quando você fala em línguas, Deus começa a desmanchar aqueles embaraços de dentro da sua mente, da sua vida. Ele começa a quebrar aquelas barreiras, ele começa a pôr os seus pensamentos em ordem, ele começa a tirar aquela tristeza, aquela depressão, aquela... Quantos estão entendendo? É lógico que outra pessoa orando por você é importante, a Bíblia diz, irmãos, é um ministério bíblico, nós praticamos aqui, nós cremos nisso, orar uns pelos outros. Mas sabe, irmãos, é difícil você receber tudo de Deus se você não faz a sua parte. Então você precisa ser que nem o apóstolo Paulo, orar em línguas, falar em línguas. 1 Coríntios 14, 2 diz, pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Uau! Shekaralabai. Irmãos, quando você está falando em língua, Shekaramandorebai, você está falando mistérios. Você está falando coisas que só os anjos entendem, só Deus entende, só o Espírito Santo entende, só os que são do reino de Deus entendem. Entende? E é loucura para essas pessoas. Irmãos, eu sei, e nós não vamos mudar. Eu sei que às vezes tem parte do nosso culto, se uma pessoa entrar aqui, naquela parte, vai dizer, nossa, da onde saiu esse povo? Que loucura é isso aqui? Irmãos, mas não estou nem aí, porque o homem natural vai achar loucura. Mas ele entra aqui, Deus pega ele e fala, oh, é Deus. Mas sabe, você precisa saber que em espírito essa pessoa está falando mistérios. Ela está falando não aos homens. Eu falo em língua, xaralá, mas você não entende. Nem eu entendo. Eu faz 35 anos estou falando em línguas, irmãos. Até hoje eu não entendo. Mas sabe, quando você fala direto com Deus. Direto com Deus. Quando você ora em línguas, você se conecta com Deus. Sabe, irmãos,
Quem já passou um tempo assim, eu não estou sentindo a presença de Deus? Quem já fez? Fala um biquinho. Não estou sentindo a presença de Deus. Já passou? Eu brinco, né? Mas é tranquilo. Já sentiu um dia assim? Quando você ora em língua, você fala direto com Deus. Você se conecta com Deus. Você ganha mais percepção da presença de Deus. Sabe, os antigos cristãos praticavam uma coisa chamada a prática da presença de Deus. E eles ficavam, muitas vezes, cantando em línguas, irmãos. Aqueles cânticos mais daquelas melodias antigas. Canta lelele coramai, tonde dorobanchate te, lorobate tanandare mama. Os estudiosos acham que o canto gregoriano, que é muito comum na Igreja Católica, é uma reminiscência lá das gerações passadas dos cristãos, cantando em línguas. Eles praticavam, porque você fala direto com Deus. Você se comunica com o céu, irmão. É uma ligação direta. Você ganha percepção de Deus. Você ganha percepção das coisas espirituais. Você fica mais sensível ao mundo espiritual. Você tem mais discernimento espiritual. Quando você fala em línguas, quando você ora em línguas. Quem quer fluir nos dons do Espírito? Você já tem os dons. Mas quem quer fluir? Fluir assim, uma coisa assim que nem faca na manteiga derretida. Não é manteiga congelada, porque manteiga congelada, irmão, não devia existir. Porque aquela manteiga, você já foi passar manteiga congelada no pão? É impossível, é impossível. A vida no Espírito Santo é que nem passar manteiga derretida no pão. Agora, a vida na força é que nem manteiga congelada, irmão. Então, quem quer fluir nos dons do Espírito? Quando você fala em línguas, você vai fluir muito mais nos dons do Espírito. Tem gente que está orando, Senhor, me usa. Quem está orando? Não precisa levantar a mão para não expor. Eu sei de gente que está orando, mas não vou apontar o dedo. Vou apontar para cá. Quem está orando por fluir nos dons do Espírito? E às vezes você está frustrado porque não... Você tentou, foi um pouquinho, mas... Fala em línguas. Ora em línguas, gente. Sabe o que é uma das coisas maravilhosas de orar em línguas? Paulo diz lá em Romanos, em Efésios, diz, orai todo o tempo no Espírito. Quem pega o metrô para ir trabalhar? Quem pega? 40 minutos, 1 hora no metrô. Você pode fazer uma coisa, ou você evangeliza, ou você lê, ou você não faz nada, ou você dorme. Mas você pode orar no Espírito. Você pode, irmãos. Você não precisa levantar no metrô e ficar, Shekaralabacora você. Não, aí você vai escandalizar. Mas você pode ir lá sentadinho no seu lugar, na sua mente. Dentro de você. Você está entendendo? Irmão, daqui a pouco vai dar um sinergismo. Você se conecta. Você pluga. Você entendeu? Você põe a mão no fio desencapado. Os homens não entendem. Diz que não fala aos homens, mas fala direto a Deus. Fala com Deus. Sem interferência. É incrível. Quando você ora em línguas, você vai conhecer os mistérios de Deus. Porque quando você fala em línguas, você fala... Porque em espírito você está falando mistérios. Sabe, irmãos? Tem muito mistério que Deus quer mostrar. Deus diz, tem coisas grandes que eu quero mostrar para você. Tem coisas que você não experimentou. Seu olho não viu, seu ouvido não viu, não chegou ao seu coração. São as coisas que Deus tem preparadas para você, porque você ama Deus. E Deus revela você pelo Espírito. E quando você fala em línguas, você ora em línguas, você ativa esses mistérios de Deus. Uma coisa que acontece, vai acontecer automático, irmãos. Uma pessoa que fala em línguas, fala mais em línguas, ora mais em línguas, tem mais revelação da palavra. Aprende com Paulo. Aprende com Paulo. Paulo diz, quem gosta da revelação de Paulo? Quem acha que Paulo assim, Paulo, você foi muito pobre em revelação. Não dá, meu filho. Te liga, te cuida. Vamos crescer no Espírito. Não. Paulo teve revelação, gente.
E de Deus mesmo, não é de sonho de comer feijoada. É revelação de Deus, do céu. E Paulo diz, gente, eu falo em línguas mais que todos vocês. E Paulo diz e ensina, quem ora em línguas fala direto com Deus. Quem ora em línguas fala os mistérios de Deus. Você quer mais revelação? Você quer mais entendimento? Sobretudo, irmão, seu trabalho, sua família, seus filhos, seu casamento, a igreja, seu ministério, a vizinhança, os parentes. Fale em línguas. 1 Coríntios 14, 14 e 15. Eu estou terminando, tá? 14 e 15 diz assim: pois se eu orar em língua, o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Olha o que ele está dizendo. Se você orar em línguas, o seu espírito ora de fato. Quando você ora em línguas, o seu espírito está orando de verdade. E sabe o que vai acontecer? Seu espírito vai ficar ativo. Teu espírito vai ficar ligado. Teu espírito não vai dar bobeira, irmãos. Olha lá aquela mulher tão bonitinha. Olha lá, ai que uau, uau. Não, irmãos. Seu espírito vai estar atento, vai estar plugado, vai estar desperto, vai estar energizado, vai estar meu caminho é para lá. Aleluia. Sua mente não entende, vai além do seu entendimento. Mas sabe, irmãos, sabe essa experiência do cérebro, que quando uma pessoa ora em línguas ativa uma parte do cérebro que nunca está ativa? Quando você ora em línguas, a sua mente é calibrada. Sabe, quem já teve essa experiência? Eu já tive. Você entrou lá num lugar, você começou a orar em línguas. Você orou, e de repente começou a vir pensamentos que você não teve antes. Veio ideias que você não teve. Veio inspiração que você não tinha antes. Por quê? Porque ele calibra a sua mente para você receber os pensamentos de Deus. Para você receber a mente do Espírito. É como se falar em línguas prepara o ambiente da sua mente para que na sua mente repouse os pensamentos de Deus. Quando você ora em línguas, você expulsa da sua mente todo pensamento ruim, todo pensamento maligno. É incrível. E hoje nós vamos praticar. Hoje nós vamos receber. Amém? Para começar, abre suas mãos no seu lugar. Quem já fala em línguas, abre suas mãos. Fala assim, eu já falo em língua, o que eu vou fazer? Deus tem mais línguas para você, irmãos. Sabe, aquilo lá foi um começo, foi batizado no Espírito Santo, foi lindo, maravilhoso. Foi só um começo, irmãos. Quem já viu um bebê falar? Bé, ba, pa, pa, ma, ma. Tem gente que quando é batizado no Espírito Santo fica assim, xalá, 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 xalá. E o resto da vida fica xalá, xalá, xalá. Não, irmãos, aquilo é só um começo. Deus tem mais línguas. Tem línguas diferentes, irmãos. São línguas. Tem língua de autoridade. Sabe, irmãos, às vezes vem guerra contra você, vem um inimigo contra você. Mas Deus quer te dar uma língua, eu não vou nem chamar língua de guerra, língua de autoridade. Shambarayan, drobombalas, trequenteles, milantros toia, brendeles, chucaineles. Eu não tenho vergonha de falar isso, irmão. Eu não vou ter medo dos homens, as pessoas não entendem, mas é espiritual. Tem línguas de alegria. Akatatoia, chanteia, papampa, tutita tatatarateka si, totoia, titia, ondonononte de kisi, tatuia. Sabe a palavra que eu falo muito, chumanaia? É uma palavra de uma língua de alegria. Que uma vez Deus me pegou lá faz anos. Chama chumanaia, chamanaia, chumanaia. Ei, chumanaia. Tem línguas de paz. Tem línguas de intercessão. Tem línguas de oração. Tem línguas de adoração. Tem línguas de edificação. Tem línguas de mistérios. E Deus quer dar línguas, irmãos. É a ferramenta
para você ser edificado. Você precisa usar isso toda a sua vida. Você precisa usar. Então, hoje nós vamos desenferrujar. Abre as suas mãos. Pode ficar de olho aberto, não fecha o olho ainda não. De olho aberto. Você que já fala em línguas, fala um pouco em línguas comigo. Shekaramba. Levanta sua voz, levanta sua voz. Deixa eu ver. Não. Você está tímido, Levanta. Shekarabala. Sotoremana. Yebaramachukele. Umalamasterebal. Aleluia. Shenganananai. Trum. Agora presta atenção. Para. Pode acender a luz, não precisa apagar ainda não, por favor. Obrigado, Steve. Olha para mim. Talvez seja uma língua que você já ora, você já está acostumado, então você já está assim. Eu quero que você pressiona mais. Eu quero que hoje você fale uma língua que você nunca falou. Por que eu quero isso? Porque o Espírito Santo quer. E se o Espírito Santo quer, eu também quero. Quero que você fale uma língua que vai te renovar, que vai te colocar em outro nível, que vai ativar a sua fé, que vai fazer você fluir mais nos dons, que você vai ter mais autoridade, que vai te despertar espiritualmente, que vai tirar embaraços ou coisas ou barreiras que estão tentando te impedir de alcançar tudo que Deus tem para você, de você ser tudo que Deus quer que você seja. Então agora pressiona mais comigo, vai lá, quem já fala? Diz Espírito Santo, me dê línguas que eu nunca falei. Eu quero mais. Agora aumenta a velocidade. Shikantravaste. Utodei. Brim. Kibai. Kutolos. Manile. Brinde. Chegere. Wudai. Shenanana. Trumba. Ei. Candalalai. Agora para. Você percebe que o ambiente muda? Sim ou não? Você percebe ou não? Você não percebe que dá um chumachuia, não dá um chumanaia, não dá um xerabalá? Você não fez nada. O que você fez? Falou em línguas. Agora quem fala é você. Não é o Espírito Santo que pegou a sua boca, deu um caldo em você, adormeceu você, põe você em êxtase, e ele pegou sua boca e começou a ele falar, xalalala. Não, é você que fala. Você precisa ter a fé, a obediência para falar. Quem ainda não é batizado no Espírito Santo, não precisa ficar com vergonha, nada. Nós somos família. Quem ainda não é, levanta sua mão. Quem mais? Mateus, você vai ser hoje, aleluia. Ele está gostando da pregação, ele pegou aqui o pedaço, mas ele está gostando. Ele quer. Quem mais não é? A Rita. Flávia. Presta atenção. Você que não é, presta atenção. Você não merece. Não é porque você não tem valor, é porque não merece. Ninguém merece. Você não está pronta. Não pensa, um dia eu vou estar pronta. Não. Jesus fez por você. Jesus, ele é fiel, ele promete, ele faz. É a promessa do Pai para você. É poder de Deus para você vencer. Vencer primeiro na sua vida pessoal, na sua vida, nos detalhes da sua vida, e também para você experimentar as realidades do reino de Deus. O Espírito Santo vai vir sobre você. Você não vai pedir, não precisa pedir, falar, Espírito Santo me batiza, porque uma coisa que ele já te deu, você não precisa pedir. Você precisa receber, é diferente. Você só vai receber. Vai receber como? Por fé. Sua mente não vai entender, mas seu espírito vai saber que é Deus e que é de Deus. Porque ele diz a Bíblia que ele testifica com você que é de Deus. Quando nós formos orar por você ser batizado no Espírito Santo, você não vai fazer força, você não vai fechar o olho e dizer agora, não, você vai sorrir. Você vai ficar molinho para Jesus. Você só vai receber, ó. Você só precisa crer e receber. E você que já fala línguas, você não vai sair daquela porta falando as línguas que você já fala.
Deus vai te dar língua nova. Não só para você ter experiência. Fui no culto domingo, cara, Deus me deu uma língua nova. Uau, checa la moia. Não, é uma ferramenta. Lembra, para você usar. E o que Deus dá para você é porque é uma ferramenta que você precisa. Ok? Então eu queria chamar aqui, na frente, primeiro, todas as pessoas que ainda não são batizadas no Espírito Santo. É só ainda, porque vai ser. Por favor. Vem aqui na frente, quem ainda não é. Fica aqui numa fila aqui. Fica aqui, ó. Isso. Johanna aqui, mais um pouquinho para frente aí. Aqui, ó, do lado da Johanna, todo mundo aqui, do lado, um do lado do outro, por favor. Isso, fica aqui. Você só vai receber. Abre as suas mãos. Olha para mim, olha para mim. Dá um sorriso. Jesus ama muito você. Ele prometeu, isso é uma promessa dele e do Pai para você. Ele prometeu. Acho que ele não vai te dar? Ele vai. Eu vou orar por vocês. A igreja vai ajudar. Você vai começar a falar numa nova língua. Pode ser uma palavra, não importa. Você vai abrir a sua boca. Você precisa abrir a sua boca. Você não pode ficar passivo. Você vai abrir a sua boca e você vai ver que um som diferente vai sair dos seus lábios. Entendeu? Você vai abrir, você vai emprestar sua boca para o Espírito Santo. Então dá um sorriso. Isso, abre as mãos, dá um sorriso. Recebe o batismo no Espírito Santo em nome de Jesus. Seja batizado, seja batizada no Espírito Santo em nome de Jesus. Eu declaro o Espírito Santo vindo sobre a sua vida. Eu declaro o Espírito Santo enchendo você. Eu declaro o Espírito Santo batizando você. Seja batizada no Espírito Santo. Agora abre a sua boca, começa a falar, emite esse som. Abre a sua boca, só em línguas, nada em português. Abre a sua boca, Johanna. Fala em novas línguas, pelo poder do Espírito Santo. É sim, é o poder do Espírito Santo. Isso, Léo. Emite o som. Igreja, começa a cantar em línguas. Abre a sua boca, começa a falar em novas línguas. Emite o som. Flávia, levanta sua cabeça. Dá um sorriso para Jesus. Começa a falar em novas línguas. Deixa fluir, deixa fluir. Abre a sua boca, fala em novas línguas. Não para, não para. Johanna, só abre a sua boca, só abre. Deixa fluir, não pensa aqui. Só recebe no seu espírito. Não fica pensando com a mente. Recebe no seu espírito. Abre a sua boca. Pelo poder do nome de Jesus, eu ordeno a você, abre a sua boca e comece a falar numa nova língua do céu. Seja cheia do Espírito Santo. Abre a sua boca, emite esse som. Isso, Pai. Emite esse som. Isso, não para. Não para, não para. Ei, serelê. É o Espírito Santo. Ele chegou na sua vida. Ei, tem rechícara. Ei, la, sambara, la. Não para, não para. Cheira, la. Não para, cara. Cheira lá. Mateus, abre a sua boca. Olha para mim, dá um sorriso. Seja batizado no Espírito Santo. Abre a sua boca. Começa a falar em novas línguas. Checa, la. Só emite o som. Chantara, la. Reba, la, vai. Mais. Cheira, la. Vem aqui, cara. Continua, não para. Você vai dar também para as pessoas serem batizadas. Aqui, ó. Checara, la. Quem recebeu também pode dar. Eita, será la. Ramba la. Chamba la. Oh, raba la.
Mais, Jesus. Abre a sua boca. Ele te enche, Ele te enche. Raba la 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 la, cheira la 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 la. Fala só em línguas, Carla, só em línguas. Reba, não para. Reba, la 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 la. Checa. Abre a sua boca, Rita. Levanta sua cabeça. Sorri, sorri para Jesus. Começa a falar em línguas. Checa, não para, não para. Cheira, la 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 la. Igreja, queria chamar você, vem para frente. Sai do seu lugar, por favor. Chega. Chega aqui rapidinho, rapidinho, vem. Quando chegar aqui, começa, você vai pressionar, você vai romper. Fecha os seus olhos e começa a falar as línguas. Shendo robusta. Não seja tímido, por favor. Não seja tímido. Cheira moral. Novas línguas. Reba la bala 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 san. Reba la bala 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 nara la 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 kaya. Remba la 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 la. Echara la 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 la. Remba la 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 la. Ramba la 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 la. Rebala, rebala, rebala. Abre a sua boca, abre a sua boca, começa a falar novamente. Abre a sua boca, sheikaralala, sandarala, charala, solta, solta, secaralala, secaralala. Mais Jesus, toma ela mais, toma ela mais, enche ela mais, enche ela mais. Shendarelele, shendarelele, la carala, la manana, chorana, surona. Novas línguas, novas línguas. Cheira lá, abre a sua boca, Johanna, abre a sua boca. Solta esse som, solta esse som. Hololoyo, hololoyo, sim. Abre a sua boca, abre a sua boca. Cheira. Secambalai, secambalai, rampares. Hololoyo, cheira. Riba, mansorokuro, mansorokuro, mansorokuro kenteteres, orokanda, orokanda. Hey, hey, cheira la 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 la. Mais, enche ela mais. Respira fundo, respira fundo. Recebe mais, recebe mais. Mais presença, mais presença, mais presença. Cheira la 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 la. Cheira la 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 la. Mais, mais, mais. Isso, Léo, não para, não para. Uralare som, som. Ei, Loroshai, ei, Loroshai. Brembolo, brembolo, brembolo. Brembeleia. Trontare, trontare, tere, starala, rende, shalaba, kolololo, kolololo, memele, 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 derele, shuralala, re, cantarala, korololo, boyorales. Holy, 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 holy. Holy, rikarama mamamai, rikarama mamamai, shekelelelelele, shekelelelelele, shekelelelele, shekelelelele, shekelelele, sombalala, rebolobolo, sindalalala, sindalalala, come, 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 shebalabalabala, shelabalabala, shelabala. Batiza nele, batiza ele, batiza ele, batiza ele, batiza ele, batiza ele em nome de Jesus, batiza ele em nome de Jesus,
Batiza aí. Enche, enche. Enche, enche. Oh! Holy, 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 Kandala, holy, Shebara, holy, 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 holy. Embrama, 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 she, remo, ten, bra. Bra, bra, color, color, prende, santaraquece, santaraquece, recar, scelere, condelioma, silum, prende, sai, landare, ototoroma, ototoroma, ototoroma. Yetere, 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 yetara, yesherala, yesherala, from, mais, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, rombala, rombala, rombala. La 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 la, la 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 la, rocosura, rocosura, rain, sea, man, hueven, reshiwai, osmane, huemle, rabandei, warabandai, waramandei, satai, rala, chekere, loboros, sen. Shekaralalai, Shela, yes. Aleluia. Põe a mão em alguém, põe a mão em alguém. Ora em línguas. Ora por essa pessoa em línguas. Shekaralalai, soro. She, prendalan saraba. Shebedes, kundala, heredishere. Kotuterana, Kanana, Fen, Rebaban, Xereconda, Brai, mais, não para, cara. Xecaralalalai, Endalalai, Exenele, Kotoro, Brelalaran, Sala, Yechetere, An, Toton, Bre, Dalan, Relay, Shebalamalavalaman. Shela bala bala bala, shela bala bala bala, la la la, shela bala la, shela bala, darra la la, shela bala la. Shendo loloi, sidere, 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 oh, holy, se cala la la, eu vejo o Espírito Santo entrando em você, curando você totalmente por dentro. Eu vejo o Espírito Santo movendo suas águas no seu interior, curando.
Mais 2 minutos, ora, mais 2 minutos, mas pressiona mais, libera mais. Checandodoso. Brembala, né, ah, oi, é. Tosele, Chuya, Riba, aleluia, 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 aleluia. Ei, tere casa, tere queremos, orme, hey, holy, man, santo, tere, oh, yes, Ribam, aleluia. Aleluia. Como que para isso? Como que para isso? A melhor notícia, isso não para, isso não precisa parar. Porque você vai praticar na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia. Se você hoje foi batizado no Espírito Santo, falou uma palavra, pratica essa palavra. Você que já falava, não deixe se enferrujado, irmãos. Não despreze. Não despreze a ferramenta, o instrumento, o poder de Deus na sua vida. Faça como Paulo um propósito. Eu vou falar em línguas mais que todos os cristãos. Aleluia. Aleluia. Eu tenho 3. Isso, dá um aplauso bem forte para Jesus. Obrigado, Senhor. Terça-feira é feriado, 1º de maio, mas nós vamos ter sala de oração normalmente aqui, o culto da noite às 19h30 aqui. Se você não fez ainda,